Oi, oi, você viciado em séries, você viciado em café. Estamos iniciando a edição de número 5 do nosso CoffeeCast. Meu nome é Henrique Redondo, eu sou o anfitrião desse bate-papo. E aqui a gente conversa sobre o universo geek, cultura pop, séries, filmes, etc e etc. E hoje a gente vai falar da Season 10B de The Walking Dead. Estou sendo um pouco obrigado, não é mesmo, Gabi Brasiliano? Oi, Henrique, tudo bem? Eu não entendi Tô. por que você foi obrigado. Tô um pouco saco cheio de falar de The Walking Dead, sabe? Imagina, uma série tão aí maravilhosa. Gabi, me diga como está sendo sua quarentena, sempre participando aí das lives da Fox. Você tá bem na fita, né? Você viu que chique? Estou adorando participar das lives, muito legal poder conversar um pouquinho, né, sobre essa série que a gente tanto ama. E em relação à quarentena, olha, entre altos e baixos, vamos resumir assim. Tem dias que eu tô bem, tem dias que eu não tô, mas a gente tem que seguir confiante, né? Exatamente. E Gabi, você aí presa dentro de casa, acompanhando muitas séries, etc. Obviamente, deve ter gostado muito dessa segunda parte de The Walking Dead. Nossa, eu amei. Amei. E bom, Tem não, alguns não pontos. teremos briga. Não teremos briga. Não teremos. Assim, a gente sabe que alguns pontos faltou, como sempre, né? A gente não pode dar aquela nota máxima para essa segunda parte da temporada, mas no geral eu gostei sim, e a gente vai conversar aí durante o podcast. E a gente vai conversar e não vai conversar só nós dois. Temos também aqui o nosso terceiro membro aqui do nosso CoffeeCast, que é o Carlos Kinevitz. Oi, Carlos, tudo bem? Ei, tudo bem. Carlos, em resumo pra mim, como tá sua quarentena? A gente não tem papo, né? Quarentena não tem assunto, a gente tá dentro de casa. Eu tô. O último podcast foi sobre reality show. Eu tô impressionado comigo mesmo. Eu sempre achei que eu nunca ia conseguir ficar num reality show por causa do confinamento. Eu ficava pensando, meu Deus, eu ia surtar dentro de um monte de muro, sem poder ver a rua, sem poder sair quando eu quisesse. Mas eu acho que agora eu aprendi que eu vou conseguir. Boninho, BBB 2021, tamo aí. Ó, eu deixo a dica pra você, não vai pro 21, porque todo número ímpar que o Thiago apresentar é uma merda. Vai pro 22, a gente se encontra lá. Não, mas é que eu sou flopado, né? Aí merece a edição flopada. Tá certo. Cara, você gostou da segunda parte de The Walking Dead? Gostei bastante. Acho que teve essa questão dessa divisão bem dinâmica, onde nós vimos a primeira parte dos 8 episódios sendo construídos diálogos, né? Trazendo uma base para o que ia acontecer na segunda parte. E nesses últimos a gente vê todo esse ritmo acelerado, né? Que já faltava bastante tempo The Walking Dead. Eu acho que conseguiu surpreender a forma como foram divididas as coisas. Vamos então falar agora do que interessa. E vamos começar falando sobre aonde terminou. Terminou neles presos na caverna e começou eles tentando fugir da caverna. Nessa fuga a gente vê que a Carol mete os pés pelas mãos, porque ela tá com uma falta de controle emocional gigante, na tentativa de pegar a Alpha e se vingar do que a Alpha fez pra ela e pro seu filho. Eu vejo na Carol uma coisa de... que eu não quero mais ver ela no papel de mulher sofredora, sabe? Ela tá sempre presa em tramas que judiam muito do emocional dela, e isso... não sei, por mais que sejam tramas interessantes, é um modo cansativo de explorar a personagem. E mais pra frente, depois que a Alpha morre e tudo, a gente vê que ela tem... parece que esse dilema com ela é resolvido. Porque parece que ela exorciza esses demônios do passado. Eu quero saber do Carlos. Carlos, a partir de agora, você acha que eles vão fazer a Carol sofrer mais ainda nos próximos arcos da personagem? Ou você acha que não, que agora ela vai mudar, ela vai virar uma mulher forte, vai virar uma líder, finalmente vai parar de ficar presa a tramas de vilões que só causam mal nela de alguma forma muito terrível? Ou você acha que... Eu não acho isso, tá? Mas, enfim, a gente tem que abordar esse tema, né? Será que a Carol vai ser descartada? A Carol morre? Não. O que você acha? Pois então, eu acho que é muito complicado. Nós temos uma série que ela é de drama.
A Carol, a gente sempre discutiu isso, sempre especificou isso muito bem, que ela é, com certeza, a personagem mais bem construída de The Walking Dead. Mesmo na época que o Rick ainda estava presente na trama, ela conseguiu, né, ainda que com aquele Rick-centrismo, né, que tudo tinha que fluir para ele e os outros personagens não conseguiam encontrar um espaço para aparecer, a Carol ela sempre conseguiu passar despercebida e ter uma trama própria, conseguir se construir, né, e ela conseguiu ser construída ao longo desses anos de uma maneira muito bem estruturada. Só que o que acontece? O que eu notei? Número 1, nós não temos mais um protagonista como nós tínhamos nas primeiras temporadas, até a temporada 8, né? A temporada 9 ela ainda girou um pouco em torno da questão do Rick, né? Tanto enquanto ele estava presente, quanto quando ele sumiu, ainda ficaram os personagens ali girando em torno desse desaparecimento dele. E naquela época, Angela Kang, quando saiu a notícia que o Andrew ele ia se desligar da série, ela falou um pouco sobre a questão de como ficaria o protagonismo da história agora, né, que nós não teríamos mais o Rick, não teríamos mais o Cole, que tinha morrido na 8ª temporada, e teríamos os outros personagens agora, e estava se discutindo, Daryl vai ser o protagonista, a Michonne vai ser o protagonista, como é que vai ficar essa questão? E a Angela Kang, ela explicou que a ideia dela era diluir, né, a carga de protagonismo entre os personagens, pelo menos os personagens principais, que a gente pode citar Daryl, Carol, Michonne e Meg na época. O que acontece? Eu tô sentindo que o que a Angela Kang ela quis dizer quando ela falou distribuir o protagonismo, que a gente vai ter temporadas centradas em cada um deles. E essa temporada, para mim, a 10ª temporada, ela foi inteira da Carol. Para mim é indiscutível isso, né? Claro, o Daryl ele teve presença de protagonismo, a Michonne, no tanto que ela apareceu, ela teve presença de protagonismo, mas toda a história ela verteu para Carol, né? Começou lá no primeiro episódio, com ela chegando do barco, voltando do mar, né? Aquela conversa com o Daryl, depois ela encarando a Alpha de cima do despenhadeiro. Então, toda essa temporada, essa 10ª temporada, ela se construiu em volta de algo sobre a Carol, né? Os outros personagens tiveram seus momentos de protagonismo, mas tudo verteu para Carol, como era nas outras temporadas com o Rick. Não acredito que isso vá continuar nas próximas temporadas. Acredito que talvez na 11ª nós teremos talvez um drama próprio para o Daryl, e isso vai girar em torno dele. A Carol, né, se continuar viva, vai estar lá, mas não tão evidente como esteve nessa temporada. Por que eu estou explicando isso? Eu acredito que a Carol, a gente tem que lembrar que The Walking Dead é um drama e explora essas questões sentimentais. E a Carol, ela se desenvolveu também porque ela foi explorada sentimentalmente, o que outros personagens não foram. Morria alguém que era próximo, chorava ali, e depois o personagem ficava lá, né, bardeando no fundo de cena. A Carol não, ela sempre teve enredos próprios, ela sempre teve histórias próprias para ela, né? Só que isso a gente comentou no grupo um dia desses, inclusive com a Ivy, nós estávamos construindo esse diálogo, e o que nós conseguimos entender é que a Carol, mesmo nessa construção de todos esses anos, ela nunca fez algo por ela mesma, né? Antes do apocalipse, ela tinha o problema da violência com o marido, então ela nunca conseguiu fazer justiça por isso, porque logo no começo o marido dela morre, né? Ela nunca conseguiu tomar uma posição de justiça quanto a isso. Depois nós temos a morte da Sofia, né, que abalou ela psicologicamente. Naquela época, a Carol ainda não tinha essa força, né, ou tinha, mas ainda estava encoberta, né, essa força ativa que ela tem hoje em dia. Aí depois, na 4ª temporada, ela já sem o marido, que por mais que maltratasse ela, era a família dela, era a imagem de família que ela tinha, e sem a filha, ela adotou o grupo como família. Então aquilo era tudo que ela tinha. E daí ela começa a tomar umas posições diferenciadas.
e bem ativas e bem evidentes, como é o caso de quando chega o pessoal de Udbury, espalha a doença, ela não pensa duas vezes, para proteger aqueles que estão comigo e que são a minha família, eu vou matar aqueles que acabaram de chegar, né? Isso leva o Rick a expulsar ela e tudo mais. Aí nós temos aquele lance do Terminus, que ela volta e salva todo mundo, que ela fez por todo mundo, né? Depois em Alexandria, num dia que o Rick não está, que ele está resolvendo a questão nas primeiras aparições dos Salvadores, né? Nós temos aquele problema com os Wolves, e que a Carol mata eles, né? Acaba com o grupo, mas para salvar Alexandria, para dar continuidade à comunidade. No arco do Negan ela quase não participa, ela não tem uma participação ativa, né? Então a Carol, ela, até a 9ª temporada, ela construiu uma história assim, mas dessa questão de dor e sentimento que ela interiorizava e ela não conseguia lidar muito bem. E do final da 9ª temporada, onde a gente tem a morte do Henry ali nas estacas, e essa 10ª temporada toda, se constrói um arco para Carol de redenção, de ela poder fazer justiça pelas próprias mãos. É a primeira vez que nós vemos a Carol agindo por ela. Ela não está agindo mais, claro que existem consequências, existem benefícios e malefícios para todos os outros personagens, mas ela está fazendo por ela. Ela quer matar a Alpha por ela, independente se nesse matar a Alpha ela vai morrer, independente do que aconteça, ela precisa, eu acho que, externar tudo isso. E eu acho que não é só pela Alpha, não é só pelo Henry, é por toda a história da Carol. É a primeira vez na vida dessa mulher, apocalíptica e antes do apocalipse, que ela está tomando uma posição de fazer por ela. Fazer porque ela quer fazer algo para ela, para o benefício dela, para se sentir bem, para se vingar, para fazer justiça. Então, eu consigo ver como uma conclusão de arco da Carol desde lá da primeira temporada. A gente vê um final de crescimento dela, né, exponencial, de tudo que ela sofreu até aqui. E isso pode significar duas coisas. Pode significar que nós vamos ter uma nova Carol a partir de agora, né? Claro, ela vai lidar agora com os problemas, com as consequências dos atos dela, e teremos a partir de então uma nova Carol que talvez vai despontar muito mais para a liderança, agora conseguindo lidar com seus sentimentos e com as suas emoções, ela consiga liderar muito melhor. Ou a velha retórica de The Walking Dead, personagens que concluem o seu arco, né, morrem. A Carol foi, se isso acontecer, foi a personagem que mais tempo durou para concluir o seu arco, mas, ao mesmo tempo, mesmo eu sendo apaixonado pela personagem, mesmo ela sendo minha personagem preferida, e mesmo eu defendendo ela com tudo que eu tenho, eu acredito que seria um ótimo final. Eu prefiro que seja dessa forma, a Carol morrer ou ir embora, sei lá, tendo fechado todo esse arco, do que eles arrastarem agora ela para uma trama mais ou menos, e ficar mais uma temporada e meia, e daí morrer porque eles precisavam matar alguém. Prefiro que ela morra agora nesse ponto alto de fechamento de uma história, de uma conclusão de um arco que começou lá no pré-apocalipse na vida da Carol. O Carlos fez um resumo maravilhoso sobre a personagem da Carol, que realmente vem desde antes de nós conhecermos ela, contando uma história pra gente que precisava ser encerrada, que precisava ser finalizada. E eu também tô com essa sensação de que a história dela, ok, fechei, terminei de contar o que eu tinha que contar aqui. E aí eu não sei o que vem depois, realmente, ou a personagem agora se vai, ou ela vem com uma história muito maior e muito melhor. Gabi, se for pra apostar em alguma coisa, o que você aposta? Vem uma história maior pra Carol, ou vem o fim da Carol? Meio difícil tentar escolher uma das opções, hein? Porque as duas estão no caminho, podem acontecer, mas eu, como fã, eu preferia que ela tivesse uma posição de liderança. Eu não vejo mais a Carol nos bastidores, sabe? Enquanto a trama tá acontecendo. Da mesma forma como eu odiei ver a Michonne nos bastidores,
de tudo o que aconteceu, sabe? Foi péssimo a gente ver o tamanho do personagem ser omitido da forma que foi. Ok, eu sei que se isso não tivesse acontecido, não teria protagonismo com outros personagens. Teria sim, entendeu? Eu acho que teria sim. The Walking Dead consegue, quando quer, bem feito, consegue distribuir bem as funções, né, no decorrer dos episódios. Mas eu gostaria muito, muito, muito que ela tivesse uma posição de liderança. Mas, do jeito que andam as coisas, eu fico meio com o pé atrás e eu não sei, não tenho certeza se é esse caminho que a série vai levar para ela. Então, sabendo o que vem dos quadrinhos agora, e não tendo ideia muito bem de como eles vão adaptar isso, eu tenho um pouco de medo da história entrar num ritmo muito lento, muito devagar. E a gente sabe que a Carol não é isso. A Carol, ela é frenética, a Carol, ela é... Ela não é a mulher que caça a ação, mas se a ação aparece, ela faz muito bem o que ela tem que fazer. E como a gente sabe que o próximo arco é só um arco textual, os personagens só ficam conversando, eu tenho um pouco de medo da Carol cair no ostracismo, assim, e ficar apagada e ir sumindo. Realmente eu não sei o que eles vão fazer com a personagem. Mas ao mesmo tempo não dá pra falar que, tipo, então tira ela de The Walking Dead e faz uma história só pra ela, porque a gente já tem isso acontecendo com muitos personagens. Inclusive é uma coisa até que eu queria comentar com vocês, que The Walking Dead vem perdendo nomes no elenco e vem perdendo personagens, e agora eu olho pra The Walking Dead e eu vejo só 2 personagens, assim, de grande porte, não que eu digo pra carregar a série, mas que representam a série de alguma forma, que é a Carol e o Daryl. Eu olho pro Aaron, por exemplo, eu olho pro Ezequiel, eu olho pra Meg, eu não vejo um símbolo, né, por mais que a Meg esteja ali desde o começo, praticamente, não representa muito The Walking Dead. Eu fico com um pouco de medo, assim, da história virar meio que nada. Gabi, você acha que sumir com essas imagens que representam a série pra gente de alguma forma também pode ser perigoso, ou você acha que não, que nós temos... porque assim, o personagem ali pra gente não tem pano de fundo, né? A gente olha pro Ezequiel, a gente sabe que ele era um cara que cuidava de zoológico, mas ao mesmo tempo a gente já sabe meio que ele vai morrer daqui a pouco. O que você acha? Então, Henrique, eu acho que a partir do momento que o Rick saiu da série, eu acho que cada episódio era um risco de perder, entre aspas, a essência, né? A essência de The Walking Dead com aqueles personagens principais. Por um lado, assim, é chato e deixa a gente reflexivo em relação a isso, porque os personagens estão indo, né? Então, assim, a essência da série continua na questão de sobrevivência, de ação, mas os personagens que a gente tanto se apegou desde a primeira temporada estão indo, né? Então, assim, saiu o Rick, nessa temporada saiu o Michonne, que nem você falou, a Meg tá vindo, eu gosto muito da Meg, eu acho que a Meg vai dar um ar diferente pra série, né, nesse retorno dela, mas eu não sei o que vão fazer com a Carol, entendeu? Justamente pelo fato de terem finalizado o arco dela, né, essa questão toda do controle emocional dela, que eles já vêm construindo, né, no decorrer de várias temporadas, eu fico com medo de se perder, sabe? Eu amo também todos os outros personagens, mas eu gostaria que tivesse, sabe, uma pessoa ali pra gente olhar e falar, cara, The Walking Dead é aquilo. Tipo, você olha pra que nem a gente olhava pro Rick e falava, o Rick é The Walking Dead. Eu não sei, o raciocínio da Gabi pra mim faz muito sentido. Porque, assim, é uma coisa muito de visual, assim. Eu olho pros personagens e todos parecem os mesmos, porque todos usam roupas de cor pastel, que não tem tom nenhum, é tom marrom, tom azul escuro, essas coisas. Agora apareceu a princesa aí de rosa, talvez deu um visual diferente pra gente, mas depois a gente fala dela. Vamos antes falar da Batalha de Hilltop, que a gente achou linda, a gente achou magnífico, foi maravilhoso, uma cena muito bem construída. Mas isso na hora que a gente estava assistindo. Quando a gente parou para conversar sobre a cena e sobre tudo que acontece ali, a gente ficou, mas gente,
E isso não faz muito sentido. Porque, de fato, é uma cena bonita, os personagens tá todo mundo muito bem entregue ali, a cena, acontece legal. Mas aí, do nada, amanhece, a batalha acabou e os grupos se dividiram, a gente não sabe como que tudo aconteceu, porque cada um foi com aquelas pessoas, e a gente não entende um detalhe. Como é que a Magna tava no meio da horda, ninguém viu, quer dizer, acho que foi a Carol que viu ela lá longe. Enfim, uma coisa muito louca, muito confusa. Carlos, por que eles fizeram isso? Tava tudo tão bonitinho, tudo tão encaixado, tudo tão coordenado. Por que do nada você pisca até de manhã, acabou a luta, foi cada um pra sua casa? Pra quem é fã de The Walking Dead e era fã também de Game of Thrones, sabe que essa batalha de Hilltop foi simplesmente uma reedição da batalha de Winterfell na última temporada de Game of Thrones. Só que melhorada, né? Melhorada por quê? Em Game of Thrones aconteceu que a batalha foi de noite também, só que eles não tinham fogo como ali em The Walking Dead eles utilizaram a artimanha. Então a gente viu uma tela preta, e quando os personagens tinham a pele branca, muito branca, ou o cabelo loiro, ou era uma cena com um pouco de chão em neve, aí tinha um filtro azulado, daí a gente via aquelas manchas azuladas. Mas de resto, foram ali 50 minutos, 1 hora, só de som. Só de som de espada, som de guerra, e a gente não conseguia enxergar absolutamente nada naquele episódio. Aí veio o outro episódio, que começou já também daí no amanhecer, no fim da guerra. Aí a gente viu o corpo das pessoas que morreram. Então, tipo assim, morreu os personagens às vezes que a gente gostava muito, a gente nem percebeu que morreram, só vê o corpo deles no outro dia. Cortou totalmente o clímax. Em The Walking Dead, pelo menos, eles conseguiram ser inteligentes em fazer isso, né? Usar essa questão do fogo. Claro que isso é uma coisa trazida lá dos quadrinhos, mas foi muito bem feito, né? E aquela cena final do episódio que constrói esse embate, pra mim, assim, foi maravilhoso. Valeu muito, né? Foi uma cena de ação muito bem construída, com questão de câmera, jogo de câmera, trilha sonora, enfim, tudo estava muito perfeito, né? E o fato de findar no começo do outro episódio poderia ter dado continuidade na guerra? Poderia, sabe? Mas eu também não sei se The Walking Dead ia conseguir sustentar aquela grandiosidade que foi aquela cena por tanto tempo no outro episódio. Então eu prefiro que eles tenham encerrado ali, né, e tenham deixado aquela guerra num patamar de bom, do que eles terem estendido aquilo e levar aquilo para um patamar de muito ruim, né, com um péssimo desfecho. Quanto à Magna, eu realmente não entendi. Aquilo não faz sentido nenhum, né, porque elas estavam lá dentro da caverna, os zumbis, na parte onde elas ficaram soterradas, eles estavam a uns 5 quilômetros de profundidade, tanto é que a gente vê aquela cena do Daryl jogando aquela tocha e ela não para de cair, né? Então, primeiro que eu não entendi como elas se misturaram com os zumbis, segundo que eu não entendi como os sussurradores que ficam caminhando entre a horda dos zumbis não notaram as pessoas sem máscara, por mais que elas estivessem sujas com as entranhas, elas não estavam de máscara, né? E terceiro, que eu não entendi como ninguém matou a Magna, porque, desculpa, tá no escuro, você tá com a adrenalina alta, tá querendo salvar a sua vida, salvar a vida dos seus amigos e salvar a sua comunidade. Tem um monte de zumbi vindo pra tudo que é lado. Ainda tem o fator dos sussurradores, você não saber se é zumbi ou se é pessoa que vai poder te dar uma facada. Você vê aquele zumbi vindo na sua direção, você mata. A última coisa que você vai pensar é, meu Deus, ela é do nosso grupo. Eu não sei como isso funcionou na cabeça dos roteiristas, mas para mim ficou meio bizarro. Ficou meio bizarro a forma como eles exploraram. Sabe, podiam ter feito, sei lá, ela ter aparecido com máscara, depois ela explica que ela pegou um dos sussurradores, matou e usou a máscara deles, que ficaria um pouco melhor do que aquilo que foi apresentado. Realmente, o Carlos aproveitou aí para descer a lenha no Game of Thrones. Bom, eu não acompanhava o Game of Thrones, mas eu vi cenas dessa batalha final e realmente, quer dizer, não vi, porque não dava para enxergar nada. Gabi, você tem alguma
possível explicação do porquê do nada a gente tem um corte e tá de dia e as pessoas se dividiram em grupos. O Carlos falou ali que ficaram num patamar, preferiram ficar num patamar bom, mas eu acho que se uma cena bem escrita, bem dirigida ali, dava pra ir pro excelente. O que você acha, Gabi? Então, eu já vejo que daria pra eles continuarem um pouquinho, assim, daria pra manter a balada, ó. Manter a batalha por mais tempo. Ótimo. Manter a balada. Manter a balada. Putz. Então, assim, eu acho que daria, sim, pra eles continuarem a batalha por mais tempo, pelo menos pra conseguir finalizar de uma forma que não justificasse as nossas dúvidas, sabe? Porque a gente ficou com mais dúvida do que certezas durante esse episódio. Em relação à escuridão, né, aquela coisa, The Walking Dead é meio 880, né? Porque a gente teve o primeiro episódio, lá quando o satélite caiu, o pessoal brigando lá no meio do mato, nossa, dava pra ver tudo. Aí veio o episódio da caverna, tudo escuro. Aí veio esse episódio agora da batalha, uau, tipo, dava pra enxergar tudo, foi maravilhoso. Tipo, The Walking Dead, pelo amor de Deus, né? Decide, ou é muito escuro, é muito claro. Mas assim, eu acho que o principal seria a gente poder ver o que está acontecendo. Já em relação à Magna, a minha, assim, o que eu deduzi assistindo ao episódio é que, primeiro, o Beta mandou, né? O Beta mandou. E a Alpha, quer dizer, que a Alpha não tinha morrido nessa hora. Eles mandaram, a princípio, só os zumbis, entendeu? Os sussurradores ficaram por trás. Por isso que eles não viram a Magna. Entende? Então, assim, eu tenho essa percepção do motivo deles não terem visto ela ali no meio da horda toda. Foi uma batalha maravilhosa. A gente sabe que é um dos momentos icônicos, né, dos quadrinhos, de toda a história de The Walking Dead. E eu senti falta de terem dado um pouquinho mais de ênfase na batalha. Principalmente na hora que eles... terminou ali, eles cercados. E aí no outro episódio foi cada um para um lado. E aí a gente ficou sem ver aquele 5 minutos de desespero do pessoal, sabe, em tentar escapar, em tentar, ó, cada um pega outro, vamos pra lá, ó, e deles combinarem alguma coisa naquele momento. Faltou isso pra dar sabe, deslanchar o episódio. E eu tenho medo de que isso aconteça também agora, na guerra, né, nessa parte que os sussurradores vão atacar lá a torre. Eu tenho medo disso também acontecer, sabe? Deles não focarem no que realmente a gente quer ver. Eu não sei. Se acontecer de a gente não ver uma batalha muito grandiosa agora no final, eu não sei. Eu acho que pra mim tanto faz. Eu gostei tanto da batalha de Hilltop que pra mim é indiferente o que aconteça agora. Mas não é indiferente o que aconteceu antes, que é a morte da Gamma. Porque deixa eu só salientar nossa audiência que está nos ouvindo. A gente não esqueceu que a Michonne saiu, tá? A gente vai falar da Michonne, mas num Coffee Cast especial somente pra Michonne, porque ela merece, uma personagem muito grandiosa, que trouxe muito pra série, então a gente vai falar dela depois, separado, especial Michonne, fiquem atentos. Agora, voltando na Gamma, é uma personagem que... A gente comentou isso, eu acho que... Eu não lembro se foi no Guru, não sei. Eu sei que a gente conversou sobre isso. Sobre o quanto a gente ficou triste que a personagem morreu. Porque ela é uma personagem que apareceu de uma índole totalmente duvidosa. Uma mulher completamente escrota ali com a Alpha e aqueles ritos sussurradores macabros. E ao passar do tempo, assim, a redenção dela foi muito rápido. E foi muito orgânica, foi muito verdadeira, assim, você via que aquela pessoa queria se redimir, queria tá do bem, queria ter uma vida igual o pessoal tinha lá em Hilltop, em Alexandria, e eu fiquei triste que ela morreu. Eu queria ter visto mais da Gamma, eu queria ter visto mais o crescimento dela, o desenvolvimento dela dentro do grupo, e porque assim, a gente teve isso com os salvadores, vários salvadores sobreviveram e ficaram ali com o grupo, mas assim, são personagens que a gente não sabe quem é, a gente não acompanhou,
E ver a Gama como uma sussurradora que ficou pro grupo seria muito legal. Porque a gente ia ver como seria a adaptação de uma pessoa que tinha uma vida completamente deturpada, tentando se adequar agora a um grupo que tenta reconstruir a civilização. Carlos, pra você tanto faz a morte da Gama, ou você queria mais ela ali mesmo? Eu sou muito dividido nessa questão da Gama, assim, porque eu senti muito a morte dela, eu fiquei com muita pena da personagem. Eu acho que justamente por isso, eu acho que foi muito verdadeira a forma como ela foi desenvolvida nesses poucos episódios que ela participou, né? Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa que antes eu falei sobre a Carol. Eu prefiro um personagem que morra no seu ápice, né, fechando a sua história, do que ele fechar a sua história, ser arrastado para uma nova trama, onde ela se torna coadjuvante e depois, drasticamente, ela vai se tornando um figurante, né, que é um dos maiores exemplos que eu tenho disso é a Tara, né, que lá na 4ª temporada chega com o governador, né, teve a sua, digamos assim, a sua redenção, ajudando o Glenn e tudo mais, só que depois disso a personagem simplesmente ficou flutuando no enredo e foi sendo arrastada e sem muita utilidade. Eles tentaram fazer um episódio focado nela que não levou muito a nada e, sabe, morreu na temporada passada sem uma história, né, construída, sem um desenvolvimento de personagem. O máximo que a gente teve da Tara foi aquilo que ela ofereceu lá no começo, na 4ª temporada. Então eu fico muito dividido quanto a essa questão da Gama. Eu gostei muito da personagem, achei que ela se desenvolveu bem nesse pouco tempo, nesse curto espaço de tempo. Consegui me apegar a ela, digamos assim, nessa redenção dela, consegui ter confiança com ela. A atriz, né, a Thor, ela é muito boa, mas ao mesmo tempo eu acredito que se ela ficasse viva, ela corria muito risco, porque The Walking Dead tem muita dificuldade nisso, né, de dar redenção para personagens e depois eles ficam ali, né, fazendo parte do elenco, fazendo parte da trama, uma vez ou outra fazendo algo relevante, e vão sendo arrastados para um dia, quando eles precisar matar alguém em algum momento, matam. Então eu fico muito dividido. Ao mesmo tempo que eu não queria que ela morresse, que ela tivesse, sabe, uma vida diferente, que ela aprendesse que dá para ter uma vida diferente, ao mesmo tempo eu acho que talvez tenha sido no momento certo. Gabi, eu ainda defendo que a Gama devia ter continuado, porque quem tá escrevendo agora é a Angela Kang, eu acho que ela ia fazer bem a personagem ali, não ia ter nada de Tara, não, misericórdia. Gabi, o que você acha? Ai, Henrique. Eu gostaria de ver ela mais viva, né? Digamos assim. Eu gostaria, mas como o Carlos falou, o arco dela foi finalizado de uma forma excelente, né? A redenção que ela teve foi muito importante e foi crucial para o momento do episódio. Sabe, não foi simplesmente, foi lá que nem como é que era o nome dela? A Laura, né? Muito melhor a Gama ter passado por tudo que passou, ter tido um momento de redenção, num momento ali crucial e, ela é lembrada, do que a Laura que passou por tudo que passou, ficou na comunidade, ficou apagada por muito tempo. Muitas pessoas só foram relembrar da Laura no momento que ela morreu. Entendeu? Ok, foi também num ato heróico, mas não tanto quanto a Gama, entendeu? E assim, ao mesmo tempo que eu gostaria de ver ela continuando, imagina a amizade dela com o Aaron, que ela estava construindo até mesmo com a Lydia, né? Ela talvez seria ali uma pessoa, uma amiga da Lydia. Seria interessante ver as duas juntas contracenando mais intimamente. Só que ao mesmo tempo eu vejo que o arco dela finalizou, então eu não consigo ver o que mais ela poderia dar para a série, né? O que mais ela poderia ter de história sem ficar, como que eu posso dizer? Como que é a palavra? Flutuando, realmente. Isso, entendeu? Sem ficar, tipo, como secundária, mal aparecendo em cena, entendeu? Então, para mim, ela entrou
Ela fez o papel dela muito bem, assim como a Alpha fez o que tinha que fazer, morreu na hora certa e pronto. Entendeu? Pra mim foi excelente. Muito bem, Gabi, que você puxou a Alpha, porque é dela mesmo que eu ia falar, e ia começar por você, que eu já sabia que você tem pra falar sobre a Alpha. A Alpha foi uma personagem que apareceu com muito impacto, com muita presença. O que a Samantha Morton fez pra construir a personagem, assim, eu acho que por favor, podem dar um M pra ela e pra Carol, que já devia ter ganhado vários, mas enfim. A construção da Alpha, o modo como ela anda, como ela fala e como ela se posiciona, e, enfim, tudo é muito magnífico. Eu acredito sim que a Alpha é a melhor vilã do universo de The Walking Dead, mais que o Negan. O Negan pra mim perto dela não é nada, não é ninguém. Ah, mas ele matou o Glenn. Foda-se. A Alpha é a Alpha. E a Alpha, ela tem uma presença realmente de Alpha. É ela que manda, é ela que domina. O olhar dela é muito penetrante, tipo, eu na situação que eles vivem ali de encarar a Alpha, eu não ia nunca olhar para os olhos dela. É muito difícil. Era uma personagem muito complexa e realmente morreu na hora que tinha que morrer. A gente sabia que o final dela era ali, era daquele jeito e que ia acontecer. Ela não ia se redimir nunca, ela não ia continuar nunca. E ela precisava, inclusive, morrer para a história andar pro rumo que vai. Mas Gabi, eu quero saber de você, assim, o que a Alpha representou pra você nessas 2 temporadas aí de The Walking Dead que ela apareceu? E foi uma morte digna, né? Uma morte que a gente já sabia que ia acontecer, mas foi digno. Nossa, que pergunta mais profunda que você fez. O que a Alpha significou para você? Ó, muito chique. Não, é uma personagem que precisa desse destaque. Sim, com certeza. Não tô desmerecendo em nenhum momento a Alpha. A Alpha, pra mim, é como você disse. Pra mim, ela foi a melhor vilã de The Walking Dead. Em relação... Sabe por que eu faço essa observação? Porque ela é uma personagem que veio e matou muita gente. Poucos nomes grandes, como tipo o Negan chegou e matou o Glenn. Nossa, meu Deus. A Alpha, ela não levou grandes nomes daquele pessoal ali. Mas ela levou as pessoas de uma maneira que... Até hoje eu fico muito triste vendo a cena da Tammy tentando defender todo mundo com aquela véia naquele celeiro, sabe? Ai, que dó! Não me lembre disso. É horrível, cara. E foi a Alpha que causou aquilo, sabe? É por isso que eu tô falando que a Alpha é a personagem tchan do negócio. Eu vejo muita diferença, assim, se você for ver todos os vilões, né, que passou em The Walking Dead. É aquilo, todos eles defendiam o seu ideal, né, a sua linha de pensamento. Só que o que difere, né, a Alpha de todos os outros é que a Alpha ela não batia bem da cabeça, tá? Assim, ela já tinha um parafuso a menos. Se você for pegar o governador e o Negan, querendo ou não, eles tinham as comunidades deles, né, o grupo deles, enfim. Então, assim, uma coisa que eu vejo muito diferente da Alpha para o Negan e para o governador além da Alpha ela ter um sério distúrbio mental muito forte, a visão que ela tem do mundo, a visão que ela tem da sociedade e de como sobreviver ao mundo apocalíptico é totalmente diferente do que os outros vilões. Porque se você for analisar os outros vilões, eles agiam praticamente da mesma forma que o Rick agia, que o Daryl agia, que a Carol agia, sabe? Não tem muita coisa diferente. A briga foi mais em relação a espaço, né? A dominar espaço. Assim, vai, a Alpha também, né? Tô falando de espaço, mas a Alpha também, tanto que ela colocou as estacas lá. Por exemplo, a Alpha, ela tinha um modo de se comportar animalesco. Ela virou um animal. O mundo agora exige que nós sejamos animais. E os outros vilões não, é tipo assim, é uma briga por território, essa área é minha. E a Alpha, ela tinha essa briga também, mas uma questão animalesca, né? Essa área é minha porque eu sou a Alpha desse ambiente. O que é muito mais terrível, se você for ver, porque um animal, quando ele
tem o seu espaço invadido, ele ataca, né? Ao contrário do diferente do Negan, que dominava o território ali e falava, agora você me dá a metade. Um bicho não pede a metade, o bicho te mata. Você entendeu? Por isso que eu falo, ela não levou grandes nomes, que nem ela levou Tara, que ok, whatever, levou Jesus, que também, seja lá quem for, mas... Não, assim, todos os vilões, de certa forma, eles mataram de forma horrível personagens queridos, tá? Só que o Negan, a diferença dele é que os personagens eram um pouco mais queridos do que os outros. Mas, pô, o governador matou o Herschel. Quem não amava o Herschel na época? Todas as mortes foram de formas mais drásticas, mais... E a Andrea, óbvio, né? Também o governador matou a Andrea. Eu achei, a hora que você falou, o governador matou o Herschel, o Carlos soltou aqui no nosso chat. A Andrea, desgraçado, merda. Eu acho que o Carlos tem o seu melhor vilão de The Walking Dead, eu já vou perguntar pra ele. Sim, você vê que até eu complementei, né? Porque eu li, a Andrea. André. Esqueci da Andrea. Andrea também. Entendeu? Só que é o que você falou, o jeito da Alpha agir, ela pensava muito mais antes de agir, e acho que a forma... tudo conspira, sabe? A forma que ela atacou, no momento em que os personagens estavam, no momento em que o grupo estava, foi muito propício. E é muito legal, porque agora, enfim, eu comecei a lembrar de todos os vilões aqui de The Walking Dead pra ver quem que era realmente o pior, o melhor. E aí, com a revolta do Carlos aí, eu cheguei à conclusão de que o governador tinha muito da Alpha nele, né? Porque, assim, a Alpha tem um ponto fraco, que é a Lídia. E o governador tinha o seu ponto fraco, que era a Penny, já zumbi, mas era sua filha também. Carlos, você que sustenta um ódio aí que a gente não sabia do governador, mandou um desgraçado no chat em caixa alta, que é muito sério. Quem é pior pra você, a Alpha ou o governador? Só pra gente ficar sabendo aqui. Não, é que assim, é que existem dois patamares de vilão pior. Existe o vilão pior, que é aquele vilão que ele coopera para a história, coopera para a trama, que é bem construído, sabe? E a gente pega o ódio ali porque a gente tá vivendo a história. E existe aquele vilão desgraçado que mata personagem que não deveria ser morto sem mais nem menos, e só ferra com a história, e é mal construído, que é o caso do governador. Para mim, o governador ele foi mal construído, talvez porque eu tenha a questão dos livros, né? Eu li os livros que contam a história toda do governador, e para a série ele foi totalmente jogado, assim, uma história péssima, uma montagem péssima, só serviu mesmo para matar a Andrea, que, né, era uma personagem que eu tinha muita expectativa por causa das HQs. Eu gosto muito da atriz, né, e achava que ela encaixava muito bem com a personagem. Enfim, falando agora especificamente sobre a Alpha, eu acredito que é exatamente isso que a Gabi comentou e tu também comentou. Eu acho que o que destaca a Alpha é a questão da a ausência, digamos assim, quase que total de humanidade nela. A única coisa, o único resto humano que ela tinha era a questão com a Lídia, né, que a gente vê inclusive ela vencendo isso naquela luta com o Daryl ali, agora nessa segunda metade. E é isso que destaca a Alpha e faz ela ser tão macabra, tão amedrontadora, né? Claro, tem todo o plano de fundo que o grupo deles também é totalmente aterrorador. Tem um fundo de terror muito mais pesado do que um grupo de pessoas que moram numa fábrica, por exemplo, e querem a metade das coisas que você produz. Eu acho que todo esse enredo, todo esse fundo de história, né, coopera para trazer uma Alpha que é um vilão perfeito para The Walking Dead. Eu realmente acho que é a primeira vez que nós, de fato, temos um vilão em The Walking Dead, porque os outros eram só pessoas que deram errado, né? São pessoas que deram errado, mas a Alpha não, ela se orgulhava de fazer a maldade, aquilo era a ideologia dela. A ideologia do Negan não era matar as pessoas, a ideologia do Negan era pegar metade, né? Viver, digamos assim, uma vida boa,
né, mais facilitada, mas não era o objetivo dele matar pessoas. Foi o embate com o Rick e tudo mais que gerou as mortes, né? No mesmo fato, o governador estava de boa lá, seguindo a vida dele em Edbury, teve aquele fatídico probleminha ali com o Meg e Glenn, e isso gerou mortes, o embate entre as duas comunidades. Mas a Alpha não. A Alpha, dentro do próprio grupo dela, ela matava pessoas. Porque pessoas eram descartáveis, eram animais. Então, essa ausência de sentimentalismo, de emoções, né, esse lado grotesco dela, eu acho que compôs algo muito grandioso. E como vocês disseram, a Samantha Morton, ela deu uma vida muito grande, né? Eu acho que a Alpha das HQs, ela fica muito atrás do que a Samantha entrega em cena, assim. A Samantha, ela conseguiu trazer algo muito próprio, a forma como ela se portava em cena, assim, os movimentos dela que eram um pouco robóticos, ao mesmo tempo que passavam um ar de simulado, um olhar vazio. Eu acho que tudo isso coopera para a gente ter aí, com certeza eu afirmo, a melhor vilã de The Walking Dead, e talvez uma das melhores vilãs de muitas séries que hoje estão passando. Dá para ter pesadelos com Alpha. É horrível. Parabéns, Carlos, pela sua observação. E obrigado por relembrar o governador. Grande figura que nós adoramos muito, principalmente Gabi, que é fã de personagem ruim. Henrique! Desculpinha. Vamos falar aqui agora rapidinho, bem assim, uma pincelada rápida. Gabi, princesa, o que você espera da personagem? Vimos aí um pouquinho só dela, não teve muito. Completamente desajustada, desequilibrada, maluca, porém simpática. Adorei. E você? Eu simplesmente amei, quero dar, na verdade, muita risada com ela, quero ver essa personalidade totalmente icônica dela. Eu tô bem ansiosa para ver como que eles vão trabalhar com ela, né, no decorrer dos episódios, assim, da história, como que vão introduzir ela, se ela vai ter um papel, assim, importante, ou se ela vai ser jogada de escanteio, né, como a gente vê com outros personagens. E, assim, ela já chegou chegando, e eu gosto de personagem assim. A gente viu um pouquinho da história dela, né, dela contando um pouquinho sobre o passado dela. Isso foi muito interessante e foi muito importante pra gente acreditar um pouco mais nela, né? Pra gente também ver que pessoas boas ainda existem mesmo nesse mundo, pessoas doidinhas existem e que isso, tudo bem, tipo, faz bem você tirar sarro de algo, sabe? Esse humor dela, essa leveza dela em meio ao caos, é o que faz ela se tornar única e o que faz ela se tornar totalmente diferente de todos os outros personagens, sabe? E nesse ponto da história, é interessante a introdução dela justamente por conta disso, entendeu? Ela vai dar esse ar cômico na série que a gente já não via há muito tempo, porque a gente sabe, por exemplo, o Negan. O Negan é um personagem que ele tem esse lado cômico, mas ao mesmo tempo que ele tem esse lado cômico, é um lado mais puxado pro sarrista, sabe? Aquele ar do tipo, debochando de você, mas um debochar mais de boa. Já ela não. Já ela você vê uma certa inocência no que ela faz, e é disso que a gente tá precisando, né? Todos os personagens que foram introduzidos aí durante um bom tempo, todos eles vêm com uma carga muito pesada, uma carga emocional muito pesada. Essa temporada a gente lidou praticamente com vários personagens lidando com a questão emocional, com a questão psicológica, muitos deles não sabendo lidar, né, com tudo que estava acontecendo. E aí entra uma personagem leve, divertida, que tira sarro, sabe, que tem os seus problemas, mas não se importa de falar para pessoas que ela acabou de conhecer, porque ela pensa, ela naquele momento ela poderia também, né, ter agido de outra forma, porque ela não conhecia ninguém. E a forma como ela desabafou, a forma como ela expôs algo que aconteceu com ela, algo bem profundo, por sinal, isso já demonstra o quão sincera ela vai ser e o quão espontânea ela vai ser.
Então eu tô esperando muitas coisas boas pra essa personagem aí no decorrer dos episódios. Lembrando, a Gabi disse que os personagens são introduzidos com um passado tenebroso. A princesa também tem um passado tenebroso, um passado horrível, mas é muito legal realmente a forma como ela tira isso com bom humor, né? Eu não sei se é legal falar aqui o passado dela agora, deixa que ela conta, as pessoas descobrem por si mesmo. Carlos, o que você espera da princesa? Tá querendo rir com ela também? Igual a gente ri da cara da Gabi? Então, eu não quero dar muito spoiler, assim, sobre a personagem, né? Mas eu espero que ela, assim como a Alpha, tenha um crescimento exponencial do que é nos quadrinhos. É uma personagem muito interessante, ela tem como a Gabi bem falou, assim, parece que ela destoa totalmente de todos os personagens que a gente viu até então, né, dentro de The Walking Dead, e isso é muito legal de ser explorado, né, essas questões tanto da loucura dela, assim, dos altos e baixos, como as questões sentimentais, de como funciona a cabeça dela, e o fato dela ser uma personagem engraçada, uma personagem fora de prumo, digamos assim, só que é aquela doida do bem, né, o louco do bem, mas eu espero que ela tenha um enredo, sabe, legal na trama, que ela não venha a ser só o alívio cômico de vez em quando, e também não venha a ser uma personagem coadjuvante que a gente já citou antes, que vai ser importante só agora nesse momento, e daí eles vão deixar ela viva e ela vai vivendo até sumir na trama, e daí eles resolverem matar ela em alguma altura da história, quando for necessário matar alguém. E espero que ela tenha uma trama legal, algo a oferecer de forma legal e que consiga também se integrar, porque é algo que eu julgo difícil, né? Como eu disse, é um personagem muito diferente de tudo que a gente já teve em The Walking Dead. Então é um personagem que precisa ser muito bem colocado nas cenas, nas montagens, na forma de expressar, nas falas, para não destoar demais e ficar aquela coisa muito fora da série em si, né? Então, eu acredito, assim, Angela King tem feito um bom trabalho com os personagens, a gente tá aí na segunda temporada da Angela King como showrunner, só que a gente tem aquele problema, né? A velha maldição. Scott Gimple foi a mesma coisa, a quarta temporada foi legal, quinta temporada foi legal, e depois da sexta começou a degringolar a coisa. Então esperamos que a Angela King não repita o feito, que a Angela King continue com o que ela está apresentando e traga um personagem, um crescimento, legal para a princesa. O meu medo também é esse, que a princesa se torne caricata demais e apareça só para fazer a gente dar risada e depois suma. Como foi mais ou menos nas HQs, que é uma personagem um pouco superestimada. Tá ali, é legal, mas quase não usam. Que seja diferente na série. Gabi, rapidamente agora, é muito rápido, hein, Gabi? Olha só, estamos lutando quanto tempo? Ai, meu Deus, vamos lá. Ai, Quero meu Deus. Um pequeno palpite. Por que o hospital é o refúgio? Lembrando que esse hospital não é o hospital da Beth, tá, pessoal? Depois o Carlos explica isso rapidinho também em detalhes. E quem morre, Gabi? Na season finale, que vem aí, a gente não sabe quando. Pandemia, filha da puta. Calma, Henrique, ai, tô de respira. saco cheio. Tô por aqui com esse corona, não dá mais. Respira. Bom, vamos lá. Acredito que esse hospital eles devem ter encontrado em algum momento ali, rondando ao redor de Alexandria. Só acho estranho nunca ter aparecido em nenhum momento, nunca terem citado em nenhum momento, enfim. Mas as minhas apostas para mortes, agora nesse episódio final, que a gente não sabe quando que vai acontecer, é Ezekiel, talvez. Estou em dúvida entre a Carol e Luke. Ok, eu esqueci de falar minha aposta aqui, tá? Ezequiel e Gabriel. Quero os dois morros. O Gabriel precisa morrer. Gabriel, precisa. Urgentemente, ninguém aguenta mais. Não. Carlos, você, por que o hospital é refúgio? Por que não é o hospital da Beth? Quem você acha que vai nessa pra melhor? Eu acredito que o hospital é refúgio porque deu na cabeça da Angela King que ia ser uma ótima maneira
de trazer um drama maior para 15º episódio e construir o desfecho no 16º episódio, porque para mim não faz sentido nenhum. Podiam ter ido direto para Oceanside, ou sei lá, sabe? Não sei como eles descobriram que estavam indo para Alexandria também com a Horda, isso ficou muito mal explicado. Não é o Hospital da Beth, por quê? O Hospital da Beth é lá em Atlanta. Eles usaram o mesmo prédio que foi usado naquela cena da morte da Beth, que o Daryl sai carregando o corpo lá dela, graças a Deus que morreu, mas não é, na história, na trama, não é o mesmo hospital, porque não faria sentido nenhum eles terem saído da Virgínia, lá perto de Washington, que é bem ao nordeste dos Estados Unidos, voltar para o sul, na Geórgia, em Atlanta, dos Estados Unidos, e o Beta ir atrás deles nisso tudo. Então não faz sentido nenhum. É só o mesmo prédio que eles usaram, talvez até por referência só e tudo mais, mas não é na história o mesmo hospital. E apostas para morte, eu acho que morre ou Gabriel ou Rosita do casal, ou Magna ou Yumiko, ou Jerry ou Ezequiel, que eu ia dizer do casal, mas não é um casal. Com certeza eu acredito que morre ou no 16º episódio agora, ou no começo da 11ª temporada, o Beta. E outros personagens que eu chutaria seria o Luke, o Alden, a Carol, por tudo aquilo que a gente já comentou de estar fechando seu arco, e a Lydia também por questão de fechamento de arco, porque eu acho que a personagem, ela pra frente, ela não vai ter muito a oferecer, e seria uma forma bacana de terminar a história da personagem do tipo assim, eu sou diferente dos sussurradores, e ela morrendo de uma forma bem heróica pelo grupo que acolheu ela, e que mostrou para ela que a humanidade existe sim, que ela não precisa viver como um animal. Então ela salvando esse grupo dos sussurradores e demonstrando que ela de fato é totalmente diferente da mãe dela. O Carlos já chutou em vários pra com certeza acertar em um, hein? Olha só. Nossa, eu tô chocada que vocês não falaram do Aaron. Eu chutei todo o elenco. O Aaron já tá morto pra mim, Gabi. Esse personagem. Eu tô chocada. Não, nem vem. Já passou a hora de falar do Ele é tão esquecível que nem lembro dele. Eles nem lembram, tipo assim, eles sentam na reunião pra... vamos decidir as mortes dessa temporada. Eles nem lembram de citar o Aaron, coitado. Depois que eles olham pro lado, eles veem o papel jogado e falam, tem aquele cara ali, ó. Ai, como vocês são. Eles ponderam, olha que horror, Gabi, que patamar que chegamos. Eles ponderam matar a Laura e esquecem de citar o Aaron. E morra a Laura. Tô nem aí. Muito bom. Gabi, tem comentário do nosso último CoffeeCast sobre reality show? Se tiver, leia pra gente. Vamos debater sobre isso. Henrique, tem vários comentários. Que ótimo. Vamos comentar sobre isso. Alguns não podemos falar. Culpa do Catorrita. Olha, tá perdendo com... Gabi, você precisa pôr umas palavras-chave lá. Catorrita, nós estamos no YouTube, Catorrita, por favor. Não dá pra você falar as coisas que você fala. O YouTube é mais, assim, para mais pessoas do que o Family Friend. Exatamente. Catorrita, faz diagrama, joga com palavras, sabe? Isso. Troca aquilo por pepino, troca aquilo por, sabe, por mamão. A gente vai entender, mas se controla. Sim. Usa nome de fruta, olha que legal. Isso, dá nome fruta e vegetal, Henrique, a gente vai entender. Dá ideia, Henrique. Vai controlar, Gabi. Você já sabe quais vão, né? Mas vamos lá. Caturrita, um beijo, Caturrita. Caturrita mandou um monte de comentários aí, muito divertidos, mas a gente não pode ler, infelizmente, né? Porque senão ia ser só o barulhinho do pi, pi, pi. Mas temos comentários do Puruquinho também. Um beijo, Puruquinho. Puruquinho colocou vários comentários sobre praticamente todos os reality shows que ele já viu, comentou bastante sobre esse último Big Brother. E aí ele relembrou aqui que na época que ele assistiu o No Limite, né, que passava na Globo, que era muito legal ver o pessoal comendo olho de cabra. E aí ele lembra de uma participante que chama Elaine, que venceu. E ele gostou muito, porque ela era gordinha, né? E para ele falou, nossa, foi muito... Quem me imaginaria que um gordo iria vencer um programa desse estilo? E aí ele também comentou sobre outro programa
do Theo Becker. Lembra que a gente até comentou, falando que não sabia se realmente o cara era daquele jeito ou não? Para ele acha que o Theo Becker forçava um pouco para chamar a atenção e a audiência. E aí ele já manda logo pro Carlos. Carlos, se prepare. Ele falou assim, quando teremos Carlinhos em Largados e Pelados? Joguei. Responde aí, Carlos. Olha, normalmente das 7 às 8 da manhã, meio-dia a 1 e das 8 da noite às 9 da noite aos horários do meu Largados e Pelados no chuveiro. Se, né, tiver interesse. Eu amo que o cara... Ele tem horário pra tomar banho. Você viu? Ele é muito controlado. Mas eu apostaria mais no Carlos na mansão Playboy. É mais a cara dele. Sabe? Loirinho. Assim, chama mais a atenção da mulher. É o príncipe. É o príncipe, maravilhoso. E eu achei muito pertinente o comentário do Puruquim sobre gordos ganhar realities. Vai, Babu, caralho. Adoro que o Henrique aproveita e já deixa a voto dele, né? Tipo, tô torcendo e dane, tá certo. Vai, Babu, vai, Babu. Mas aí, no caso do Puruquinha falando isso, desse programa era interessante, né? Porque é que nem o Largados e Pelados, né? As pessoas acham que só quem conseguiria é quem tem certo estereótipo, né? E quando uma pessoa que não é comum daquele estereótipo ganha, aí as pessoas falam, opa, peraí, o negócio é pra todo mundo, não é só pra aquele tipo de pessoa. Por isso que não devemos rotular nada, né? E aí, como a gente tava falando da Lohana, voltando aqui, né? Que Lohana chamou o Carlinhos, né? Agora é Carlinhos, de príncipe. Lohana falou que ela odiou que a gente não postou mais podcast. Que ela achou que nós estávamos desinteressados com o público. Lohana, jamais, Lohana. Culpa do Henrique. Já vou falar. Não, Lohana, é que a gente tem um cronograma diferente para esse podcast, Lohana. Mas fica aí, se inscreveu no canal, ativou o sininho, uma hora vai aparecer, aí você vai ouvir. Mas tá tudo certo, a gente vai aparecendo aí. Papapá, a gente brilha. Falei nada de importante. Papapá. Papapá, a gente tá aí. Adorei. E aí, Henrique, então finalizamos os comentários dessa semana. Espero que a galera comente aí bastante, que vai vir um podcast muito especial sobre nossa querida Michonne. É isso. É isso, parabéns. Isso, vai vir um podcast sobre a Michonne, então você já pode deixar aí, ó, nos comentários, qual foi o melhor momento da Michonne pra você. Que você vai falar, putz, aquilo lá me lembra a Michonne era top da balada por causa disso. E comenta aí também sobre The Walking Dead, o que você achou dessa temporada, tudo. Carlos, você que tá com problemas aí, já se despede do público, deixa o seu muito obrigado, por favor, fica à vontade. Muito obrigado e estou me despedindo do público. Beijo, pessoal, muito obrigado por ter nos ouvido até aqui, muito obrigado por retornarem. E comentarem também, o pessoal que está sempre comentando, que está sempre aí com a gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal, agora a gente faz todo sentido a gente falar isso, né? Antes, quando a gente fazia no SoundCloud, não fazia sentido nenhum, mas agora faz. Se inscrevam no canal, dê o like, compartilhe com os amiguinhos e comente, né? Comente para a gente poder ler o comentário de você, se divertir, responder lá no YouTube. E a Gabi tá lembrando também de bater o sininho, ativar o sininho para receber as notificações do canal. Maravilhoso, todo mundo trabalhado no cursinho do YouTuber. Gabi, suas considerações finais aí para os nossos ouvintes. Hashtag somos todos influencers. Hashtag só que influencer. não. Hashtag sextou. Só que não. Sextou. Hashtag quarentena. Hashtag faz live. Não aguento mais. Pensou? Maldito corona. Vai, Gabi. Nem me fale, Henrique, nem me fale. A gente poderia fazer um podcast mais pra frente falando sobre isso, que nos está deixando entediados nessa quarentena. Seria ótimo. Mas tudo bem. Não me dá gatilho. Ah, que gatilho o quê? Vamos lá. Então eu queria agradecer mais uma vez a todos que estão nos ouvindo, o pessoal aí que veio através das lives da Fox. Muito obrigado, espero que vocês gostem. Deixem nos comentários qualquer assunto que vocês gostariam que a gente comentasse.
Desculpa aí qualquer coisa, a gente tá tentando se ajustar muitas vezes no podcast, nesse novo formato, né? Falando sobre temas diferentes, mas uma hora dá certo, né? Uma hora a gente consegue fazer com que o negócio ande direito. Por isso, Lohana, não fique triste com a gente. A Gabi tá fazendo de propósito. Acaba. Vai começar o BBB. Agora vai começar. Gente, vai começar o Big Brother. Seguem o nosso canal no YouTube e nas redes sociais. Um beijo! Gente, é urgente, vai começar o Big Brother. Que bom que você ouviu até aqui. Muito obrigado, agradeço de coração. Deixe seus comentários, ative o sininho, blá 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 de youtuber, porque a gente agora é isso aí, mas ainda a gente não aparece. Muito obrigado. A gente volta logo logo com um podcast especial para Michonne. Beijo, tchau. Vai começar o Big Brother. Corre, Gabi. Beijo, vai, tchau. Babu. Vai, Vamos Babu. correr. Vai, Babu. Tchau. Gente, vocês me ouviram? Sim. Então por que Gabi não? Chamei Gabi, Gabi. Vai chamar o Carlos? Chamei você primeiro. Tá bom. Não, faz de novo. Não, entre você aí falando de